Ok. Meninas, sejam todas bem-vindas, as que acabaram de entrar. Obrigada por se juntarem a nós. Estamos muito felizes por ter vocês aqui participando e teremos tempo, né, para pergunta ao final. Ela vai falar um pouco com a gente e no final vocês podem fazer as perguntas. E eu darei o meu melhor aqui fazendo a tradução. Não sou a melhor tradutora, tá? Mas darei o melhor para poder ajudar vocês a entenderem o que ela tem para passar. Carol, it's you. Okay, it's me. All right, well, Sada introduced me, and I'm Carol Noland, and I'm here visiting from the United States. I live in Massachusetts. Meu nome é Carol Noland e eu moro nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, e estou aqui à visita. And, well, I've been married for 44 years to my husband, Paul. Sou casada há 42 anos com o meu marido, Paul. We have 7 children. 7 crianças, 7 filhos. Come January, we will have 10 grandchildren. E em janeiro teremos 10 netos. We have our own business where we take care of children in the public school after school. Temos o nosso próprio negócio, que é cuidar das crianças após o horário da escola, que chama After School Program, que é um programa onde eles recebem as crianças após o término da escola. So Sada asked me to share my story about how I started to homeschool. A Sara me pediu para compartilhar com vocês como que eu iniciei o homeschooling. I homeschooled for 22 years. Eu faço homeschooling por 22 anos, há 22 anos. And I homeschooled 6 of my 7 children. E eu fiz, dos 7 filhos, eu fiz com 6. Consegui fazer com 6. Through high school. Até o ensino médio. I first heard of homeschooling in 1986. Eu ouvi falar a primeira vez do homeschooling em 1986. But at that time, I had 4 children under the age of 5. E até esse momento eu tinha 4 crianças com a idade de até 5 anos. And all I wanted was for the school bus to come and pick up my children and teach them. E tudo que eu sonhava nessa época era que chegasse aquele clássico ônibus amarelo, passasse em frente à minha casa, pegasse eles para que eles pudessem aprender. But a good friend of mine started homeschooling. Mas uma amiga começou a fazer o homeschooling. Not many people in the United States homeschooled back then. Até esse ponto, não tinham muitas pessoas que faziam homeschooling. In some states, it was not legal. E em alguns estados nem era legal. It was legal in Massachusetts. Mas era legal em Massachusetts. My friend gave me a book, a very thick book, about homeschooling. Uma amiga deu um livro bem grosso, na verdade, falando sobre o homeschooling. I read it from cover to cover. E eu li de capa a capa. But it took me 6 years to decide to homeschool. Mas mesmo assim, levou 6 anos para eu realmente decidir fazer o homeschooling. I was afraid. Eu estava com medo. I myself had a good experience in school. Sorry, myself. I had good experience in school. Sim, na minha experiência, eu tive boas experiências com a escola. But from the time that I went to school till the time my children were going to go to school, I knew that things were very, very different. Mas eu percebi que da época que eu fui para a escola e quando os meus filhos começaram a ir para a escola, as coisas já tinham ficado bem diferentes. For one thing, I had become a Christian. Uma das coisas foi que eu me tornei cristã. And my husband and I desired to raise our children
in the ways of the Lord. E um dos nossos desejos era que pudéssemos criar os nossos filhos de acordo com os desejos de Deus. By the time I decided to homeschool, some of my children were already in school. E quando eu decidi fazer o homeschooling, um dos meus filhos, o mais velho, já estava na escola. But I decided that if I didn't want them to graduate from high school with me never ever trying. E eu não queria que ele chegasse até o final do ensino médio sem eu menos ter tentado fazer com ele esse método. So I decided to do it 1 year. Então, decidi fazer 1 ano. So my children who were in school, I took them out of school. Então, eu tirei ele da escola. And it was a challenge. E foi um desafio. I wasn't sure what to do. Eu não tinha certeza do que deveria fazer. So I decided to do the things that I wanted to do with my children, and that is to teach them about the truth in the Bible and the ways of the Lord. Então, eu decidi fazer o que precisava ser feito, que é ensinar a Bíblia da forma que a Bíblia ensina. So even if I failed in their academics, at least they would know God better. E mesmo que eles falhassem academicamente falando, eu sabia que não havia caminho melhor. I wanted to teach them to start their day in the Word. Então, eu começava a ensinar para eles no começo com a palavra, a Bíblia. We sang hymns together. Nós cantávamos hinos juntos. Because in the hymns is a lot of truth that is easy to get into our minds. Porque nos hinos tem muitas verdades e que ajuda a gente a pegar as verdades e a memorizar. We sang songs together with the scripture. Nós cantamos músicas com a palavra. And I also taught them math and reading and science and history. E claro que eu ensinava outras matérias, literatura, ciências, história, matemática. So our days were full, but I felt was I still doing the right thing? O dia ia ficando cheio e mesmo assim me perguntava se eu estava fazendo a coisa certa. My husband was somewhat supportive. He said, well, if that's what you want to do, I don't know if I can commit. Okay. Então, meu marido me dava o suporte, né? Se é isso que você quer fazer, o quê? Ok, beleza. But after 1 year, mas após 1 ano, and sometimes I would be discouraged. Às vezes eu ficava desencorajado. He said, if you're not going to homeschool, then I will. Tá, se você não vai fazer homeschooling, eu vou. I didn't want to go back to work. Eu não queria voltar a trabalhar. So he gave me a whole lot of support. Então, ele me deu bastante suporte. So and we got used to the routine. Então a gente foi ficando acostumado com a rotina. But we did other things to make the journey sweet. Mas a gente foi fazendo coisas para fazer essa jornada ficar mais gostosa, mais suave. Por exemplo, we would go to the library at least once a week. Então a gente ia pelo menos na biblioteca uma vez por semana. Many times we would take field trips to museums. Às vezes a gente fazia viagens, né, até museus. Or you know, go into Boston, because I live near Boston, which has a lot of history.
Então, às vezes, até Boston, como eu moro perto de Boston, então dá para ir para esses museus onde tem bastante história. And that was such a great way to learn history. Então, essa foi uma forma muito gostosa de aprender história. Actually, since I've been here in BH, I learned a lot about your city, and I thought this is a great place to homeschool. E ela estando aqui em Belo Horizonte, ela percebeu que tem muita coisa interessante e é um bom lugar para ter o homeschooling. Actually, I think either tomorrow or the next day we're going to Ouro Preto. Acho que depois de amanhã nós vamos até Ouro Preto. E eu mal posso esperar. I love history so much. Porque eu amo história. I'm still homeschooling myself. Eu ainda estou me ensinando, me educando. So one of the questions that you ladies asked was, you know, if I had support groups if there was a support group that I belonged to. And so do you want to say that, Sara? Umas perguntas que chegou para mim foi se eu tinha algum grupo para dar esse suporte. You know, there weren't that many homeschoolers at that time. Até aquele momento ainda não tinha muito esse tipo de suporte. So I had to drive 45 minutes to meet with a small group of ladies who were homeschooling. Então, às vezes eu tinha que viajar 40 minutos para encontrar com um grupo de pessoas que faziam isso, algumas mulheres. They were my lifeline. They were life to me. Do you know Lifeline? They were my what kept me from sinking. Isso foi o que me encorajou. Like encouragement like to keep... life jacket, like a life jacket. Tá. Foi salva-vidas para mim isso. Yes, and they encouraged me a lot. Então esse grupo foi um suporte que me encorajou bastante. But I was most encouraged by smaller groups of women. We could talk and drink tea together, coffee, eat together. Então esse momento gerava, né, tomar um café, um chá, comer juntas, trocar experiências. Once a month, it was I put on a life jacket. Então, pelo menos uma vez por mês eu colocava essa jaqueta de salva-vidas. You know, one thing Sara, one thing I'd like to talk about is what we're doing for our children when we homeschool. Uma coisa que eu gostaria de pontuar é o que gostaria de estar fazendo pelos meus filhos enquanto estou fazendo homeschooling. This may be the hardest part. Essa talvez seja a parte mais difícil. Because they are with us and we eles are estão with conosco them. E nós estamos com eles. So they see us all day. Então eles nos veem o dia inteiro. So they see our good points. Eles veem os pontos positivos. And our not so good points. E aqueles que não são tão bons. They see how we interact with our husbands. Eles veem como a gente interage com os nossos maridos. They see how we interact with them. E também veem como nós interagimos com eles. When we're frustrated by them, do we get angry? E quando a gente fica frustrado, a gente fica com raiva. The children will remember that. E as crianças lembram disso. They will see how we interact with our parents. Eles veem como a gente interage com os nossos pais. How we interact with our neighbors. Como a gente interage com os vizinhos. Are we polite to the clerk when we go to the supermarket? E eles veem se a gente é educado com o clerk e atendente, gente. Com o atendente no supermercado. Yeah, that makes an impression. E isso causa uma impressão. And if we demonstrate this to our children,
then they will achieve true success. E se eles percebem isso, isso verdadeiramente trará o sucesso. Sometimes we think that true success is a good education, a E às vezes a gente successful acha que career. o sucesso está na carreira, está nas coisas materiais. But it's truly in our relationships that we have in our lives. Mas o sucesso está mais relacionado com o relacionamento que a gente tem com as pessoas na vida. But first, before all these relationships that we have in our lives, before all those relationships, on top of all those relationships, acima de todos esses relacionamentos, is our relationship with God. É o nosso relacionamento com Deus. Do I take time in the morning to spend time with Him in the Word? Será que eu gasto tempo com o Senhor de manhã? Do I come forward to the throne of grace to receive timely help? E será que eu vou até diante do trono e buscar ajuda? Because we have a sympathetic high priest. Porque nós temos um sumo sacerdote. Yeah, who understands all our weaknesses. Que ele entende as nossas fraquezas. And all our weaknesses are in front and center when we homeschool. E todas as nossas fraquezas estão ali diante de nós quando a gente faz o homeschool. But we can come forward every morning and take of His grace and timely help. Mas toda manhã a gente pode ter essa graça diante do Senhor. So don't neglect Him. Então não negligencie isso. So some of the other things that you're probably wondering is what were some of the other frustrations that I experienced as a homeschooling mom? Outra frustração que eu tive experienciando o homeschooling como uma mãe. One of the other ones was a messy house. Uma das coisas que eu tinha era uma casa bagunçada. I don't know about you. It's hard for me to teach. It was hard for me to teach my children when the house was a mess. Era difícil para mim ensinar para as crianças, não sei vocês, mas ensiná-las com a casa bagunçada. So every once in a while, go ahead. We would take a day off from school. Então, de vez em quando, a gente tirava um dia de folga da escola and clean the house. E arrumava a casa. And get organized. E colocar as coisas em ordem. It's one day every once in a while. Era um dia, de vez em quando. And then everybody feels better. It's worth it. E assim, todo mundo se sentia bem e valia a pena. But you're also teaching your children how to clean. Então, você usa essa oportunidade para ensinar os filhos a limpar. How to organize. E organizar. The other challenge was... E o outro desafio foi... What about toddlers when I'm trying to homeschool my older children? Era fazer o homeschooling com as crianças mais novas quando eu tinha os menorzinhos. Sada, do you have is toddlers a word you have? Or I'm talking about, like 1, 2, 3. Mm-hmm. Okay. I use the word little kids. I think they understood. Mas ela quis dizer que os toddlers 1, 2 e 3 anos, mais ou menos. Pré-escolar, assim, a idade pré-escolar. Sim, a idade pré-escolar. Obrigada, Lívia. Well, I would say this, make the most out of nap time. Então, eu tinha que dar para eles o máximo de tempo de soneca. Keep your children, your young ones, taking a nap.
Então, mantenha os mais novinhos fazendo sonecas. That's so important. Isso é muito importante. Even 4-year-olds. Mesmo os de 4 anos. They still need a nap. Eles ainda precisam de uma soneca. The other thing is that when your children are older, they can take time off from their schoolwork to play with the younger ones. Outra coisa que, quando eles têm um tempo de folga do momento de aprendizado na escola, eles vão ter momento para brincar com os mais novos. Colocar eles para brincar com os mais novos. It's so important for older children to learn how to take care of younger children. E é muito importante fazer isso, porque eles aprendem a tomar conta dos mais novos, os mais velhos tomando conta dos mais novos, e a brincar com eles. When they're in the public school, they're only around people their own age, only. E na escola, seja privada ou pública aqui no caso, eles vão ter a oportunidade de brincar sempre com a mesma idade. But that's not real life. Mas isso não é a realidade da vida. Real life is being around people different ages. A vida real é que a gente está envolto com pessoas de diferentes idades. The other thing you can do is you can have a basket full of special toys that you bring out during your homeschooling. Outra coisa que você pode fazer é ter cestos de brinquedos, com vários tipos de brinquedos, e trazer isso no momento que você está fazendo o homeschooling. Oh, your toddlers can only play with those toys when you homeschool. Então, quando você está no momento que está ensinando, os menorzinhos vão brincar somente com esses brinquedos nesse momento. The good news is that toddlers grow up. A boa notícia é que essas criancinhas, esses menorzinhos, eles vão crescer. You won't have toddlers forever. Então, você não vai ter os pequenininhos para sempre. I hope I'm answering all the questions, Sada. But one question that I thought was very interesting was... acho que eu respondi todas as perguntas que foram enviadas, mas uma que eu achei muito interessante... Was when I finished homeschooling, how did I feel? A pergunta que eu achei interessante é o que eu senti depois que eu terminei o homeschooling. I was glad. Eu fiquei muito feliz. I have to be honest. Eu precisava ser honesta. On the other hand, when I looked back on my homeschooling years, I realized that I had received a second education. Mas, por outro lado, eu percebi que eu acabei ganhando uma segunda graduação. For example, when I taught my children history, which I loved. Quando eu ensino história para os meus filhos, eu ensinava história para os meus filhos, a qual eu amo história. I decided that maybe as a prerequisite to American history, we will study British history. Então, eu aproveitava para aprofundar e pegar não só a história americana, mas também puxava a história britânica também. Because, with America, we got our language from them, we got our literature, we got our form of government. We were once a colony, so we studied British history. Então, como os Estados Unidos é uma colônia britânica, então a gente pegou muita coisa deles, a literatura, o tipo de governo, então a política, então acabou sendo necessário. I don't know if my kids were interested in that. Eu não sei se meus filhos estavam interessados nisso, mas eu estava. So they learned history. Então eles aprenderam muito. Something I enjoyed. A partir de algo que eu gostava. And that's a nice thing you can do about subjects like science and history. Isso é uma coisa que você pode fazer com ciência, história. If you Sada loves biology. Por exemplo, a Sara ama biologia.
She'll be the best biology teacher for her children. Então, ela precisa ser a melhor professora de biologia para os filhos dela. And whatever you love, teach your children that. Então, independente do que você ame, ensine os seus filhos aquilo que você gosta. Because children need to have a love of learning. Porque as crianças precisam aprender a gostar de aprender. If you finish homeschooling them and they love to continue learning. Então, quando você terminar o homeschooling e eles gostarem de... e se eles quiserem aprender... Oh, meu Deus, se eles gostarem de aprender mais... Then you're successful. Então, você teve sucesso. Because if they love to learn, then they will learn on their own. Porque eles vão continuar aprendendo sozinhos. Probably some of you are challenged with the thought of high school. Provavelmente tem os desafios relacionados ao ensino médio. I didn't think I was going to homeschool in high school, for high school. Eu não achei que eu ia chegar a fazer o homeschooling até o ensino médio. But I did. Mas eu fiz. And so some of the things that you might want to consider is what interests your high schooler. E uma das coisas que você pode querer fazer é o que interessa eles no ensino médio. What interests do they have? Que tipo de interesse eles têm nesse ponto? And then you can find a way for them to explore that interest. E você pode buscar um caminho para eles explorarem esse interesse. For example, Por exemplo, my son-in-law, meu genro, he was homeschooled as well. Ele também fez o homeschooling. But he was very creative and loved building things. E ele era muito criativo, gostava de construir coisas. His parents had a friend who was a contractor who built houses. E os pais têm um conhecido, um colega que fazia construção. So at 15 years old, então quando ele tinha 15 anos, every day his mother would drive a half an hour. Então todos os dias a mãe levava ele durante meia hora. Drop him off at a construction site. E deixava ele lá no local de construção. And he would spend the whole day there. E ele gastava o dia inteiro lá. And he learned how to build a house from the foundation all the way to the roof. Então ele aprendeu a construir casa aos 15 anos, tá, gente? Da fundação até o telhado. Today he has his own company. E hoje ele tem a sua própria empresa. He's very successful. Ele é bem sucedido. He didn't go to college. Ele não foi para a faculdade. But he knows how to design furniture. Mas ele sabe fazer design de móveis. So with high schoolers, I think it's important to find other means to keep them engaged. Sorry, can you say it again? You need to find ways to keep them engaged. Sim. Você precisa achar formas de manter eles conectados. Yeah. Whether it's taking music lessons or doing drama or speech and debate, things like that. Como, por exemplo, ter aulas de música, de teatro, oratória, debate. And our children got involved in our family business. E os nossos filhos acabaram envolvendo com a nossa empresa. And now our youngest daughter is the director of our family business. E hoje a nossa filha mais nova, ela que está dirigindo, ela é a diretora
da empresa. Another way is doing community service, volunteering. Outra coisa é ser voluntário. You know, even when we, in our neighborhood, there was a nursing home. Na nossa região tinha uma casa de idosos. So I would take my children, they would make cards for the residents, and we would go visit. Então, falava para os meus filhos fazerem cartazes, por exemplo, para poder levar para essas pessoas. And again, they learned how to interact with the elderly. Então, isso fez com que eles aprendessem a interagir com os idosos. This is so important for young people to be able to do. Isso é muito importante para os jovens. And also I would recommend that the librarians at your library get to know you. Outra coisa que eu recomendo é fazer com que a bibliotecária ou bibliotecário te conheça. Because all the other children are in school. Porque outras crianças, a maioria está na escola. And your children might be the only ones there. E provavelmente os seus filhos vão ser os únicos que vão estar ali na biblioteca. And I think at least the librarians in our community appreciated that we came in the middle of the day. Bom, pelo menos no meu caso, a bibliotecária gostava quando eu chegava com os meninos. When they would give us books, they would give them to us. Eles davam livros para a gente. And then eventually, some of my girls volunteered at the library. E eventualmente uma das meninas, as minhas filhas, elas se voluntariavam para estar ali. This is so important for people to realize that, you know, we're here to serve our neighbors, our fellow, you know, people in our community. Isso é muito importante para as pessoas da comunidade, você aprender a servir os outros. That this is something that they probably don't learn in school. Isso provavelmente as crianças não aprendem na escola. But homeschooling gives them an opportunity. E o homeschooling dá essa oportunidade. So, Sara, is there anything else that I should talk about? Can you comment about the, like you didn't like the chemistry, so you got some DVDs so you can fill this gap. Ela perguntou se tinha mais alguma pergunta aí, eu pedi para ela comentar uma parte que eu acho que é interessante para vocês. Yes. So during high school, one of my daughters wanted to become a nurse. Já no ensino médio, uma das minhas filhas, ela quis se tornar enfermeira. And you have to take chemistry in high school to E você precisa ter química para você ir para a faculdade. I barely passed chemistry. Eu mal passei em química, passei no sufoco, 60. I could never teach it. Então não tinha como ensiná-la. But two of my daughters, I rented DVDs with a teacher teaching chemistry. It was really very Então good. eu aluguei DVDs de química e era um professor muito bom. Yeah, and actually, Catherine learned Spanish using DVDs. E Catherine, a Catherine que está aqui conosco, ela também aprendeu espanhol com esses DVDs. Yeah, so chemistry, Spanish with química e DVDs. espanhol foi com DVDs. Algebra 2. Álgebra 2. Which is difficult. O que é difícil. And biology. E biologia. So we did that. Anything else that we did? Yeah. No, one of my daughters is here. So. Uma das minhas filhas aqui. Eu estou perguntando se mais alguma coisa que a gente pegou para DVD. Yeah.
So anyway, yeah, one thing I forgot to mention was Outra coisa que eu esqueci de mencionar. Sarah had asked how I felt after I finished homeschooling. And como eu me senti após terminar o homeschooling. So after a few years after I finished, some parents approached me and asked me to teach their high school students writing composition. Então, depois que eu terminei com o homeschooling, alguns anos depois, alguns pais vieram a mim e pediram para ensiná-los escrita. So after all my years of homeschooling, then I spent 4 years teaching homeschooling other people's kids. Então, mesmo terminando com os meus filhos depois, eu ainda continuei por 4 anos ensinando os filhos de outras pessoas. Yeah. So, is that good, Sarah? Anything else? Bom, gente, pode então trazer as perguntas, se vocês tiverem. Pode abrir o microfone e perguntar. Quem não tiver como, pode mandar no chat também. Por favor. Ô, Sara, eu queria saber, ela falou que tem 7 filhos, né? Quantos são todas meninas ou ela teve meninos? E se teve essa diferença, se ela direcionou a educação de cada um de acordo com a vocação deles? Carol, how many kids, how many daughters and sons you have? And if you directed your education according to what they like it most? Did I direct their education to what they liked the most? Kath, did I translate it right? Yeah. Okay. Well, I have 7 children. So I have 2 boys on the end. Então eu tive 7, sendo que o mais novo e o mais velho e o mais novo são homens. And 5 girls in the middle. E 5 no meio, 5 mulheres no meio. There were certain standard things that needed to be taught, whether or not my kids were interested. Tinha um padrão, mesmo que eles não tivessem interessado, eu ensinava. For example, math. Por exemplo, matemática. Whether they liked it or not. Se gostasse ou não. They had to study math. Tinha que estudar matemática. And of course, reading and. Claro, leitura. Grammar. Gramática. And writing. E a escrita. You know, we would study history and science through the year. E a gente estudava história e ciências ao longo do ano. But as far as and you know, of course, I had I felt like everyone had to learn biology. E no final eu sabia que todo mundo tinha que aprender biologia. But I think only my 3 oldest girls. I didn't homeschool my firstborn son, so only my 3 oldest girls studied chemistry. O mais velho, eu não fiz o homeschooling. Então, só as 3 filhas mais velhas, elas tiveram que estudar química. My youngest 3 weren't interested in pursuing a career or anything in science, so I didn't feel it was necessary. Oh no, Peter did study chemistry, so the next 2 girls did not study chemistry. E as outras 2 mais novas das meninas, elas não estudaram química. O mais novo, o menino, ele estudou química. Camila, I don't know if that answers your question. Camila, ela respondeu sua pergunta? Sim, era para saber mesmo se ela diferenciou, né, de um filho para outro, ou das meninas para os meninos. Respondeu. Yeah, she said yes. Just was wondering if you make the difference between them. Right. In their younger elementary years, like 1st, 2nd, 3rd, 4th grade.
I don't know how you do it, grades here. É o ensino fundamental. For example, we would all study the same science together. A gente estudava todas as ciências juntos. It makes so much easier. É muito mais fácil. But of course, math would be different. Agora, claro, matemática era diferente. And I would have to spend time individually with each child going over a math lesson. E aí eu tinha que ir individualmente com cada um. Yeah. Also, she was wondering if differentiating boys and girls. Oh, between boys and girls? Okay, Catherine just clarified your question. Between boys and girls, well, I only had the one boy at the end, and that was Peter. Bom, agora eu entendi a pergunta melhor, que a Catherine me esclareceu, é que eu só tive mesmo que fazer com o mais novo, o menino mais novo. And one thing, of course, he was the last one, so I had to go through each of the, reading and math and things like that. But ele foi o último, mas claro, eu fui em todas as etapas. But I would read aloud to the children, all of them, at a level that's higher than their reading level. É claro que eu li em voz alta, então eu fazia leitura de níveis mais elevados. And so he would be included. He would be included when I read. Ele acabava ficando incluído quando eu lia. With Peter, what I felt was important for him was that after school, Peter, que eu achava que era mais importante após a escola. After school, he had some kind of sports that he was involved in. É a questão do esporte que ele estava envolvido. He was on a swim team for 6 years. Ele estava no time de natação por 6 anos. Yeah. And then also he played basketball. E ele também jogou basquete. But I would, because he was the youngest, I would drive him to his practice e como ele era o mais novo, eu colocava ele em todas as práticas e voltava. We would listen to audiobooks. E toda vez que eu levava ele, para essas aulas, ele escutava áudios de livros. His education continued. Então, a educação dele continuava nesses momentos que eu dirigia até as aulas de natação e basquete. The girls did some sports, but mostly they did Irish step dancing. I don't know if they know what that is. Irish dance, right? Yeah. As meninas praticaram dança irlandesa, que é aquelas de sapateado. But there's a lot of Irish in our area, so that was então na nossa área, na nossa região tem muito esse tipo de aula. But I didn't want Peter to do that. É claro, eu não queria que o Peter fizesse isso. So swimming and basketball. Então foi a natação e o basquete. Alguma pergunta? Oi. Hello, Carol. Nice to meet you. Oh, it's a pleasure to meet you. Catherine, hi. Should I make the question in English, Sarah, or Portuguese? It doesn't matter. I can translate it. I was just curious about the socializing because I know 7 kids, they play with each other. Right. But sometimes they might want to play with other kids. Mm-hmm. So how would you do that? Did you have a special time? I don't know if you already answered that question. Sorry. I did. Ela perguntou sobre a questão da socialização entre as crianças, como que ela fazia, não só entre os 7, mas com outras pessoas. É isso, Stephanie? Well, basically, there were very few homeschoolers in our church, but
but still our children had a good relationship with them, with the children in the church. A gente tinha a questão, né, de outras crianças fazerem homeschooling, mas também tinha a questão da igreja também. I think where there were outside activities, then children kind of learn to make friends among other homeschoolers too. Então, eles aprenderam a fazer amizade entre os próprios alunos de homeschooling. Sometimes we would go on field trips together. Às vezes eles faziam viagens, então essa era uma forma, viagens juntas. Or sometimes maybe invite another family to come with you to the library. Ou às vezes convidar outra família para ir junto até a biblioteca. I think sometimes moms have to be more intentional and more, have to work this out. Na verdade, isso tem que vir da mãe. Isso tem que para fazer isso funcionar, uma intenção que tem que vir da mãe. But I also would caution you to. Mas eu também chamaria atenção. It's good to do things outside the home. É importante fazer coisas fora de casa, mas também. But it's also good to kind of have a structure that a time of learning that we don't go outside our home. E é importante fazer também algo dentro de casa e uma estrutura que é a parte da educação, que é um momento que você não sai de casa. Sometimes on a Friday afternoon, we might get together. That might be a time to get together with friends. Então tinha um momento de ter esse momento junto com os amigos. So, there are different times you could get together with friends. Em momentos diferentes você pode estar junto com os amigos. We have a question here on the chat. Could the daughter speak a little bit about the positive and negative points about having the teaching at home, the homeschooling? Go ahead, Kathy. You're going to speak in Portuguese. Yeah. Yeah. Sara, você vai traduzir a pergunta? Todo mundo já viu? Já viu. Será que a filha dela pode falar os pontos positivos e negativos? Então, eu sou a Catherine, filha da Carol. E eu sou muito grata a estar aqui aprendendo da minha mãe agora. Aprendendo coisas novas, né? Eu vou tirar aqui porque estou me ouvindo. Porque eu sou mãe, agora eu tenho 2 filhas, uma de 4 anos e outra de 2, e eu estou grávida com outro, vai ser menino. Então, eu estou começando essa caminhada, como alguns de vocês, né? E também passei por esse caminho, sabe? Eu, desde first grade para, não sei... A primeira série. Minha mãe já começou homeschooling e fiz até a faculdade, sabe? Então, do 5 até a faculdade. Eu caminho para meus filhos, sabendo que tem fraquezas, né? Que nenhum sistema, nenhuma método é perfeito, né? Mas o que eu acho que o ponto principal que eu ganhei é o que minha mãe falou no início, que o propósito é ensinar nossos filhos a... Tá me ouvindo bem? Ok. Ensinar os meus filhos nos caminhos do Senhor, e eu vejo a parte da parte acadêmica, que o que meus pais investiram no sentido da palavra e dos caminhos do Senhor era o mais importante, que para mim fez a diferença maior até hoje. Até hoje eu vejo como meus pais investiram muito nesse aspecto de estar dando sempre a palavra. E claro, eu tive que escolher
passei deles para mim, né? Não é uma coisa que você faz homeschool, você vai ser cristão, né? Não é uma garantia, né? Eu tinha que escolher, mas era um bom propósito na minha vida que eu tenho até hoje e que é a única coisa que eu quero para minhas filhas, né? Eu não vejo outra opção para gente, né? Para minhas filhas. Então, eu acho que essa é o ponto assim mais forte que ficou para mim. Então, também quer. Só pontos fortes e fracos de fazer um homeschool, sabe? E eu acho que, claro, eu nunca fui para a escola para saber como é a estrutura, né? Mas às vezes, por causa de minha caráter, sabe? Eu, às vezes, não me esforcei tanto, não tenho uma professora te exigindo tanto, é sua mãe, sabe? Então, às vezes, eu acho que por causa de mim, eu não fui até que eu queria na acadêmica. Mas não é uma coisa que eu não me atrapalhou muito. E como minha mãe falou, estou animada a ensinar minhas filhas, porque eu sei que eu posso ganhar outra educação com elas, né? E então eu acho que essa parte é mais fraca, sabe? Ser mãe, ela fez o melhor. Éramos 6 fazendo isso. Então ela fez muito, muito bem. Mas às vezes eu acho que eu aproveitei mais que ela ofereceu, sabe? Então eu acho que é isso. Mais alguma pergunta, meninas? Camille said that she would like to make it clear to give a hug to the mom and the daughter. Obrigada. Outro abraço. E posso dizer mais uma coisa, Sara? Pode. A gente precisa que desligue ou o seu microfone ou da Carol. Porque tem um eco. Isso. Ok. Pode ser o seu. Tá. Então, estou muito animada saber que vocês estão começando essa caminhada, talvez tem anos que estão fazendo. Porque eu sei que aqui no Brasil é uma coisa nova, como era para minha mãe quando ela começou, né? Vocês estão os pioneiros, né? Os primeiros para fazer isso. Então, deve ser difícil, mas eu acho que vale a pena. Vocês vão ver os frutos como ela está vendo. Agora tem muitos recursos, muitas pessoas fazendo lá, mas ela começou quando não tinha tudo isso, com vocês. Mas mesmo assim ela está colhendo os frutos. Então, parabéns para vocês. O Senhor vai honrar seu coração de sacrifício para seus filhos, para ter os melhores para seus filhos. Então, continua, fica animados, depende do Senhor. Estou começando essa caminhada também, mas para saber de vocês é muito encorajador para mim. Amém. Livia said this talking was a blast. I'm so excited to hear the testimony, and that the most important is the spiritual education. Right. Yes. Absolutely. We might feel like we're not doing so well, but if God is leading you
then He will give you what you need. Because Às vezes a gente acha que não está indo muito bem, mas o Senhor é que vai nos guiar. as much as you love and care for your children, Desde que você ame os seus filhos, e você se dê a eles. our Heavenly Father cares for them much more. E a gente tem um Pai que nos céus que cuida de nós muito mais. So we can put our trust in Him Então a gente to pode take us colocar, through. podemos confiar nele que vai nos levar por esse caminho. Yeah. Ô, Sara, Sim. só agradecer mesmo. I just want to legal. thank you. É Very muito legal. cool. E, ainda a participação da Cat, né? Que a gente vê a mãe, que somos nós neste momento, e um resultado really muito legal good to have the daughter. quando a gente consegue ouvir o testemunho das duas juntas, né? When I can, E uma we coisa can hear both testimonies. Uma coisa que eu acho legal às vezes destacar também sobre o tempo gasto, porque no sentido que é legal a gente entender que o homeschooling é um estilo de vida, né? Porque às vezes a gente acha quando uma pessoa que tem 7 filhos, se ela vai dar aula para 7 crianças, a gente acha que ela não vai conseguir dar conta de mais nada. Mas é porque às vezes a nossa mente ainda não está transformada de maneira a entender que vai ser no dia a dia, né? Que as aulas são às vezes bem curtas e que o resto do dia, no cotidiano normal, a gente vai conseguir aplicar, né, o conteúdo que tem que ser passado. Carol, she was explaining because she's already doing homeschooling with 3 kids, so she knows how already works. And when people think, "Wow, you're teaching 7 kids at the same time," or now we know that we're 6, and you to a few kids you're teaching a short time, and the other you're teaching a long period than the younger ones. Right. So the thing is that people has to change their mind, and homeschooling is a style of life. That's right. Yeah. Definitely. Lívia, did I tell Lívia, eu disse a ideia geral? Yeah, you were great. Yeah. And some days are better than others. Yeah. E alguns dias é melhores do que outros. But one thing I want to say about our husbands. Outra coisa que eu gostaria de dizer com relação aos maridos. I mean, homeschooling is a full-time job. Homeschooling é um trabalho full-time. É um trabalho full-time. But don't neglect your husbands. Mas não negligencie os maridos. If possible, work out a way for you to go out together. Se possível, arrume tempo para sair com ele. Or just, giving him your attention. Ou dê a ele atenção no final do dia. After the kids are in bed, just to sit and talk for a while. Quando as crianças estiverem na cama, sente com ele e converse. It's very important that you keep your romance alive. É muito importante manter o romance vivo. Yeah. And then the children will see that. E as crianças vão ver isso. Isso é importante. That's very important. We've been married 44 years. A gente é casada há 44 anos. I homeschooled for half that time. E eu fiz o homeschooling na metade desse tempo. But by God's mercy, we are still best friends. E pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós ainda somos melhores amigos. So I would put in a word to not neglect your husbands. Então, gostaria de colocar essa mensagem para vocês. Não negligenciem o marido de vocês. Muito importante. Muito importante. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sara, é a Jéssica. Oi, já pegando esse gancho que ela falou
em relação ao marido, eu queria saber qual que foi o papel, não sei como é que eu diria isso, mas assim, se o marido também teve alguma, como se fosse alguma atuação, né, também no papel como se fosse algum tipo, na educação, do homeschooling, ou se foi só dela mesmo. Jessica want to know if Paul also helped you during this time directly on the homeschooling, or only you were doing the whole job? Well, one thing that he did with us was we had family devotions every morning together. Uma das coisas que a gente fazia era o devocional pela manhã juntos. We sang together. Cantávamos. And read the Bible together. Líamos a Bíblia juntos. And memorized scripture. Memorizava os versículos da palavra. And prayed together. E orávamos juntos. And he led that. E ele que liderava isso. But of course he had to go to work. É claro, ele tinha que trabalhar. So the burden was mostly on me. Mas o encargo maior era comigo, era mais em mim. But I was grateful that I was able to stay at home to do this. So I had his job was to encourage me and support me, and I had no problem doing the majority of the homeschooling, most of it. Eu não tinha problema em fazer a maior parte do trabalho, porque ele precisava trabalhar. Acho que eu perdi um pouco parte do que ela falou. Alguém me ajuda? Ele dava suporte para ela conseguir fazer isso em casa, né? Porque ele tinha que sair, mas ele estava dando suporte e apoiando ela nisso, e ela já se sentia satisfatória. Isso, obrigada. Yeah. I just want to mention there are some families where the father is really into chemistry, or he's a physicist or something like that. If your husband has some kind of strength or interest in teaching, by all means, let him do it. Essa é uma ótima dica. Às vezes o pai, ele tem alguma coisa que ele sabe muito bem, tá? A parte de física ou química, ou uma outra coisa que ele manja da parada, do Paranauê. Então, ele use isso no benefício. Em benefício do homeschooling. And if your husband is any kind of technician, or does construction or carpentry or electrical, then he could teach the children these things, not at his job, but at least some principles that they could learn. Às vezes ele é um carpinteiro, ele é um eletricista, então pode utilizar os princípios do que ele sabe nesse momento para ensinar. Às vezes não a profissão em si, mas os princípios. My husband used to be a painter. Meu marido costumava ser pintor. And he taught all the kids, especially my daughters, how to paint. E ele ensinou a todos os meus filhos, principalmente as minhas filhas, a pintar. You may not use chemistry again, but you will always need to know how to paint. Provavelmente você não vai usar química nunca mais, mas você precisa saber pintar. I agree. Eu também aprendi, gente. Eu tive a oportunidade de estar na casa deles por alguns meses, que para quem não sabe, e aí eu também aprendi a pintar um pouco, tive essa oportunidade. Não usei muita química na vida, mas aprendi a pintar, pintei o meu quarto, inclusive, também uma vez. I had forgotten about that, Sara. E a Stephanie me ajudou. Stephanie helped me to do it on my room. Amen.
Mais alguém tem alguma pergunta para a gente finalizar? Às vezes alguém que não tem, assim, às vezes nenhum conhecimento com relação ao homeschooling, tá? Não tem muita coisa, né, ainda não iniciou, não tem muito conhecimento sobre o assunto, às vezes quer fazer alguma pergunta lá do início, se alguém tivesse, a gente vamos fazer uma oração para finalizar. And Sara, if they have any other questions and they'd like to text me on WhatsApp, I'd be glad to answer anything that they... então, se alguém tiver alguma pergunta também pode mandar para o WhatsApp dela. Carol, can you type your number, the WhatsApp, on the chat, please? What do I do? Let's see how I can do this chat. Where's chat? Oh. Up here. Anna said that she thought the meeting great. Oh, Anna, your sister? I think it's my other Anna. This is I'm giving you my email address, but I will also give you my WhatsApp it's my email, and then go like this, and then okay. Sara, eu também tô perdida, onde é que fica o chat? Olha, deixa eu ver, tem um balãozinho escrito na barra. Agora no celular eu não sei, gente. Eu tô pelo celular, eu tô perdidinha aqui, igual ela. Eu mando... Clica na tela, e aí clica na tela, vai aparecer lá em cima, reunião com Carol Noland. Balãozinho. Aí tem o balãozinho. Sensacional, muito obrigada. Obrigada, Vitória. Okay. So I have an email address, and my WhatsApp number. Either way, you're welcome to contact me. Thank you, Carol, so much for your time. And also, I'm very... Obrigada a todas as meninas que participaram. Eu gostaria de fazer uma oração agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Catherine, can you translate your mom, please? Yeah. Ok. Gostaria de agradecer, então, a todas as meninas presentes. Vou fazer uma oração para encerrar e depois eu gostaria, quem puder ligar as câmeras, que a gente faz uma foto também da tela. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por esse momento que tivemos, por essa oportunidade em poder ouvir as experiências da Carol. Agradecemos pela vida dela, pela dedicação que ela teve, Senhor, pela graça e a tua misericórdia dada a ela todos esses anos, e hoje estar aqui compartilhando conosco esse momento tão precioso, Senhor. Obrigado, porque esse método é uma opção que as famílias têm em fazer para ensinar mais, e que isso, Senhor, seja uma graça cada vez mais para as famílias. O Senhor dê graça para cada família a fazer isso, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar, nos dê sabedoria para poder guiar os nossos filhos nos teus caminhos, nos ensine, nos ajuda, Pai, a conduzir os nossos filhos a Cristo, Senhor. Que esse é o ponto mais importante, é o crescimento espiritual dos nossos filhos, e que eles possam ser salvos também um dia pela graça do Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos encoraje a não desanimar nesse encargo que queima no coração de muitas mães, Senhor, e que o Senhor possa ajudá-las também financeiramente para que possa fazer isso, Senhor, dedicar esse tempo aos filhos. É no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Well, thank you, Sara, for inviting me. Thank you. And I enjoyed this very much. We are going to take a picture, everyone.
Awesome. We are going to take a picture, everyone. They are turning on the camera so we can do it. Deixa eu só colocar na... Colocar todo mundo. Acho que deu. 3, 2, 1. Isso. Todo mundo muito linda. Obrigada, meninas, pela participação de vocês aqui. Então vamos ver o rostinho de vocês, alguns. Ei, Júlia, ei, Ana. Muito obrigada, meninas, por estarem aqui participando. Foi gravado, tá? E assim que tiver disponível o vídeo, e se vocês quiserem, eu posso... Aí eu mando o link. Acho que eu vou colocar no meu YouTube, que fica mais fácil, né? Que aí eu só mando o link, aí vocês podem assistir, quem não assistiu desde o começo, tá bom? Bom demais, Sara. Muito obrigada. Muito obrigada. Thank you. Muito obrigada. Thank you, Carol. Thank you, Catherine. Bye. Thank you. Bye. Bye bye. Bye.